Olá, eu sou o Marcos Valério XR, dia 14 de setembro de 2020. Eu queria fazer um breve adendo ao meu vídeo anterior sobre as false flags. É a respeito do 11 de setembro, né? Já passou, né? Eu não esperava que houvesse muita badalação a esse respeito, porque completou 19 anos, né? Quando completar 20 anos, você vai ver muito mais, vai se falar muito mais nesse assunto. No ano que vem, se completar 20 anos, né? Aí vai ser mais badalado. Mas eu acho que faltou deixar muito claro uma coisa, que realmente foi um problema aqui no Brasil. O modo como os atentados de 11 de setembro foram vistos. E é verdade que muita gente aqui comemorou. O anti-americanismo do Brasil sempre foi forte, eu acho perfeitamente compreensível, perfeitamente justificável. Mas eu gostaria de deixar claro que eu não gostei dos atentados de 11 de setembro, não. Nem um pouco. Intuitivamente eu sabia que ia dar merda. Eu sabia que aquilo ali ia abrir uma nova fase histórica totalmente pior que a anterior. E eu senti isso muito diretamente logo no começo. Porque eu lembro que eu fazia muitas compras via internet. No tempo da paridade dólar-real 1 a 1. E depois do 11 de setembro tudo piorou. Tudo ficou mais caro, tudo ficou mais difícil. Inclusive eu tinha planos de viajar. Planos que foram frustrados pelas medidas de segurança, pelo fechamento de fronteiras que ocorreu. Eu tinha planos de visitar Nova York, tinha planos de conhecer o World Trade Center. E eu confesso que, por mais que eu sempre tenha tido essa posição crítica ao imperialismo norte-americano, eu sempre tive essa distinção também entre o que é a política externa, governamental, militar, plutocrática, que eu não usava esse termo antes, mas eu intuitivamente já compreendi esse conceito, e o que é exatamente os Estados Unidos em si. Olha, eu tenho admiração pela cultura americana, quem não tem? A maior parte da produção cinematográfica, ficção científica e literária vem de lá. Muitos videogames, muitas coisas legais. Eu gosto disso. Eu sempre me lembro de uma passagem do filme Comando Delta, um filme com Chuck Norris, onde narra a história de terroristas que sequestram um avião. E, para falar a verdade, agora eu nem sei se é exatamente nesse filme, mas num desses. Aliás, lembrando, na época do 11 de setembro, já não era mais tão comum sequestros de aeronaves. Mas houve uma época, década de 80, 70, 80, que era terrivelmente comum. Volta e meia tinha terrorista sequestrando um avião aí. E é curioso, porque houve uma mudança significativa nos sistemas de segurança, que hoje, os sistemas de segurança hoje são inimagináveis naquela época. Teve tempo que não tinha nem detetor de metais para o pessoal passar. Mas eu lembro dessa sequência onde um terrorista, num desses filmes, fala que ele é acusado de estar sendo hipócrita porque ele vestia uma camisa falando inglês, ele falava inglês. Aí ele dizia o seguinte: não, o negócio é o seguinte, eu odeio os militares americanos, eu odeio o governo americano, mas eu não odeio o povo americano, de forma nenhuma. Pelo contrário, adorava. É curiosa essa situação. Quando eu vi aquelas torres pegando fogo, eu vi principalmente o pessoal pulando ali, me deu uma agonia. Mas por outro lado eu compreendia a reação meio agastada das pessoas que viram naquilo uma espécie de vingança contra os crimes globais que os Estados Unidos vinham perpetrando. Inclusive eu tinha muito contato com uma família de libaneses nessa época, frequentemente estava na casa deles, e eles realmente comemoraram. E não foi só eles não, muita gente fez teve essa perspectiva. Meu pai, inclusive. Eu sempre fui um pouco mais comedido. Isso também gerou umas situações constrangedoras, porque muitos órgãos de mídia brasileiros se sentiram na obrigação de ter uma posição muito firme de reprovação desses atos, né? Talvez um pouco para compensar, um pouco constrangidos pelo fato de que isso foi muito evidente. Isso foi comentado, inclusive, no exterior. Não só no Brasil, mas que muita gente por aí estava comemorando o 11 de setembro. Aliás, tem muitas filmagens de vários locais do mundo, principalmente países árabes, onde tinha neguinho fazendo carnaval na rua. Mas assim, não, eu nunca vou comemorar um massacre, morticínio, morreu mais de 2.000. Naquela época se falam 3.000 pessoas. Eu quero deixar isso claro. Por mais crítico que eu seja de todos esses
esses processos, essas invasões, esses genocídios que são promovidos dessa forma, eu ainda não defendo uma solução violenta direta para isso. Não gostaria que de repente explodisse uma bomba nuclear nos Estados Unidos. Também não ia ficar, oh meu Deus, chocado, não. E eu reconheceria, ó, é até bem feito. É uma espécie de karma que vocês estão pagando. Porque apesar de pelo menos metade do povo norte-americano não ser conivente com isso, ainda assim a outra metade ou pelo menos se omite. Mas não, eu não quero que isso aconteça. Até porque se acontecer, além de tragédia em si, que vai atingir muita gente lá, sabemos que isso vai gerar situações ainda piores. Sabemos o que aconteceu depois do 11 de setembro. Tudo piorou em termos internacionais. Século XXI, sim, é pior que o final do século XX. Eu acho isso muito claro. E eu não sou um pessimista, pelo contrário. Mas veja só, eu tento sempre ter em mente uma noção clara de um processo histórico não é mais, como eu acreditava, um progresso. Eu já acreditei nisso. Que as situações estão sendo progressivamente melhores. Hoje eu tenho uma visão mais focada numa questão de ciclos. Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente também para não cair nessa mentalidade degenerativa de que as coisas estão sempre piores, que é sempre um afastamento de uma ordem divina, que é o complexo de paraíso perdido, que eu citei brevemente no vídeo sobre cronocentrismo, que aliás eu devo um vídeo, porque aí pensando bem, eu acho que o vídeo de cronocentrismo não ficou muito claro a esse respeito. Pode ter gerado um certo mal entendido, porque eu não abordei antes a questão do complexo de paraíso perdido, né? Mas eu tento fugir desse tipo de mentalidade. Mas também sem cair no extremo oposto. Nunca aceitei essa noção de que a história é uma degeneração constante, mas também rejeito que seja um progresso constante. Minha visão hoje se aproxima mais da mentalidade oriental em termos de ciclos, de que há momentos que podem ser vistos como momentos de melhoria, de pioria, mas que vão estar sempre girando em torno de um ponto comum, de uma dinâmica. A espécie humana não é uma espécie, nós não somos verdadeiramente compatíveis com uma ilusão utópica, com uma noção de paraíso. Eu digo que a gente não tem como atingir o paraíso. Se a gente atingisse uma situação tal, onde ninguém mais precisasse trabalhar, onde não houvesse mais nenhum tipo de crime, de miséria, a gente tivesse acesso a tudo, a gente teria suicídio em massa, meu amigo. Eu exploro isso no meu livro de ficção científica Gradwind. Trabalha exatamente com a noção de que a humanidade se desenvolveu a tal ponto, tal grau de conforto e poder, que ela perdeu o sentido existencial. Mas então, um modo de vida ideal para a espécie humana envolve sim mais conforto, diminuir o máximo possível os problemas sociais, eliminar a pobreza, tudo. Mas a gente sempre tem que ter alguma coisa, sempre tem que ter um problema para estar resolvendo. Sempre tem que ter um desafio, sempre tem que ter alguma ameaça, sempre tem que ter algum tipo de inimigo, nem que seja imaginário. De uma certa forma, algumas sociedades tradicionais perceberam isso. Aí você vê até em autores mais antigos a ideia da necessidade da guerra, da constituição da espécie humana enquanto uma entidade dinâmica que está sempre precisando lidar com uma ameaça. Aí eu penso que, de uma certa forma, Adrian Wade, o personagem da obra Watchmen, ele é bastante interessante nesse sentido, porque ele descobre que a única forma de salvar a humanidade, de se autodestruir, é dar a ela um inimigo externo. É uma ideia bastante interessante. Mas voltando ao tema aos Estados Unidos, além de deixar isso muito claro, eu também gostaria de levantar um ponto curioso, que é a massiva propaganda que o país exerce, gerando uma ilusão, uma terrível ilusão, de que eles possuem um tipo de superioridade em condições materiais, como se fosse assim, o fato de ser o país que tem o maior PIB do mundo, como se significasse que fosse o mais desenvolvido do mundo. Aqui nós sabemos claramente que não é. Temos vários países, obviamente com PIBs bem menores que os Estados Unidos, mas têm um IDH muito mais elevado, um índice de Gini, desigualdade bem menor, e são no geral bem melhores para se viver. Mas curiosamente, a maioria das pessoas, quando pensa em
maioria não, mas um grande número de pessoas, quando pensa em mudar para outro país, pensa em Estados Unidos. O que é curioso. Porque se a questão fosse falar inglês e ter oportunidades, meu amigo, Austrália, Nova Zelândia e Canadá são incomensuravelmente melhores. Você não vai ter os problemas de imigração, às vezes tem incentivo às pessoas irem para lá, são países com condições de vida melhores que os Estados Unidos, com mais oportunidade, e no entanto o pessoal continua querendo ir para os Estados Unidos, enfrentando imigração, correndo risco de ser deportado para um país que nem sequer tem condições de vida tão boas quanto a maioria desses outros que eu citei e vários outros por aí. Por quê? Porque tem um certo fetiche. O pessoal ouve tanto falar em Estados Unidos, vê tanto filme, que quando a pessoa pensa em mundo, nunca pensa em ir para uma Melbourne, para uma Canberra, ou para uma Sydney na Austrália, ou para Toronto. Eles pensam sempre em Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, as coisas de sempre. É uma massificação tão grande, ver tanto isso em vídeo, em filme, na TV, que ficam tão fascinados por isso. E além, pois ainda tem o fato também que como já tem muita gente lá, às vezes as pessoas vão atrás de outros que já foram. Não é porque meus amigos foram, meus parentes estão lá, então eu vou também. Mas existe uma fixação totalmente irracional por esse país, quando a gente podia estar lidando, quem pensa em termos de imigração, indo para situações muito mais confortáveis, às vezes até aqui mais perto mesmo, mas tem essa fixação para os Estados Unidos. O mundo inteiro tem, né? Então vamos refletir, para não me alongar muito mais sobre isso. É preciso se livrar dessa fixação, dessas ilusões, mas também sem cair no extremo oposto. Também não dá para vilanizar o país em si, que tem uma construção interessante, um histórico interessante, tem valores interessantes, mas que foi de uma certa forma a primeira vítima desse processo de cooptação globalista. Aliás, isso que pode ficar claro. Existe uma elite plutocrática que eu falo muito, claro, não é a responsável por todos os problemas do mundo, mas pelo menos pelos principais, a começar pela false flag do 11 de setembro. Mas a verdade que precisa ficar claro é que isso é diferente dos Estados Unidos em si. Eles estão nos Estados Unidos porque atualmente é a maior potência militar. Pelo menos até um pouco tempo atrás era, porque já é um pouco discutível isso. Na realidade, em termos de produção econômica já não é mais. Se você for observar, ainda vai constar, porque ainda se pensa no PIB de uma determinada forma meio confusa. Mas é bom lembrar que apesar daquele PIB monstruoso, a maior parte daquela produção, daquele valor ali montante, não se traduz em condições de vida para o povo. Na verdade, é um dinheiro que é completamente virtual, é totalmente apropriado por não só apropriado por uma determinada elite, mas na verdade em grande parte nem sequer existe. Se você for pegar uma China, por exemplo, que pode ter um PIB menor, mas você pode apostar que a correlação daquele PIB em termos de desenvolvimento material e retorno para a população é incomensuravelmente maior. Até no Brasil é maior. O povo brasileiro aproveita melhor o seu PIB do que o povo norte-americano. Que o PIB é utilizado para encher o saco do planeta inteiro, para promover operações militares do planeta inteiro e ficar aí nessa especulação financeira monumental envolvendo todo mundo. E aliás, a característica da elite plutocrática é ser globalista, ela não é local, ela não é nacional, ela não tem apreço pelos Estados Unidos, até porque os valores norte-americanos também são atacados, não são só os do resto do mundo. Existem valores tradicionais ali que também estão sob constante ataque. Infelizmente, eu creio que a situação está muito mais avançada e talvez seja irreversível. Então, sim, não dá para gente salvar Estados Unidos mais, talvez. Não sei nem se dá para salvar mais o Brasil. Eu acho que o Ocidente não salva mais. Isso já está em um processo inexorável de decadência. E quando eu digo isso, não é dizer também que o Oriente vai salvar a civilização. Não, eles vão salvar a si próprios. Não sei como é que vai ser da gente. Mas, para não me alongar demais, eu só queria dizer isso. Não é uma questão de comemorar o 11 de setembro, de fazer pouco caso da tragédia que foi, de vilanizar o país, Estados Unidos, principalmente o povo norte-americano. A gente consome, a gente tem muitas coisas deles, e eu quero continuar tendo essas coisas. Mas a gente tem que ter esse realismo, que não é essa coisa toda.
Não é essa maravilha do que as pessoas pensam que é, a questão de simplesmente você observar fatos, analisar, pesquisar. Existem vários países muito melhores, tem locais do Brasil melhores, eu não tenho nenhum, não preciso nem ir longe. O lugar onde eu moro tem um IDH escandinavo. As condições de vida aqui, no geral, são melhores do que para a maioria da população norte-americana. Esse é um nicho aqui. Tem vários outros no país espalhados. E até lugares onde são mais pobres, mas tem condições de vida boas. Então não existe uma relação tão direta entre pobreza e desenvolvimento e, por exemplo, taxa de criminalidade. Não é direto. Tem lugares muito mais desenvolvidos materialmente com taxas de criminalidade e problemas sociais maiores até. E a gente tem que se livrar dessa ilusão de que muitas pessoas compartilham de toda essa superioridade, todo esse viés ocidentalista, mas também sem cair no extremo de ter uma sensação anti-americana de uma forma muito direta. O inimigo não é os Estados Unidos em si, embora esteja lá utilizando a estrutura dos Estados Unidos. O inimigo é outro, é mais oculto, é mais profundo, é mais difícil de se descrever. Eu sou Marcos Valério XR e hoje é dia 14 de setembro de 2020. Obrigado por sua atenção.